Boa noite. Boa noite, Luan. Como está você? Eu estou bem. E vocês, como é que estão? Graças a Deus. Estamos aí, Luan, esperando passar essa tempestade, mas com fé, com esperança, porque essa gente não pode perder de forma alguma. E como eu estava falando, é um momento que é muito difícil, mas que nós temos que agir com equilíbrio e trabalhando principalmente a nós mesmos. Então, o tema que você colocou é bem propício, é bem necessário para o momento que nós estamos vivendo. Então, Luan, um abraço grandão. Você está aqui em Salvador Não, estou em ou São está em Paulo. São Paulo? Estou em São Paulo. Está em São Paulo. Isso. Internet maravilhosa, né, menina? Nós, apesar da pandemia, né, nós temos aí esse recurso maravilhoso que nos faz estar junto, mesmo longe. Luan, Verdade. um cheiro, você sabe que eu tenho você como filho, tenho um grande carinho por você e pela sua família, e fico muito feliz que você, mesmo de longe, nós estarmos aqui fazendo essa tarefa. Agora é com você. Jesus te abençoe. Amém. A todos nós. Primeiramente, eu quero dizer que é uma satisfação imensa, né, falar nessa live, nesse centro. É a segunda vez que eu faço, né, uma live com vocês. Eu costumo dizer para Ira que o centro ele faz parte da minha vida, né? Eu ainda não consegui, eu tenho certeza que eu nunca vou conseguir me desconectar desse pontinho de luz, né? E eu fico muito honrado em falar, né? Todas as vezes que eu sou convidado, todas as vezes que eu tenho a oportunidade, né? Eu fico muito feliz de falar com vocês, né? É uma maneira que também eu tenho de matar a saudade, né? Na Sim, live sim. a gente consegue conectar todo mundo. Nas segundas-feiras eu estou fazendo os estudos, né, com nossos grandes amigos aí, o Bruno, o Machado, Dona Glória, né, e Margarida e tantas outras pessoas queridas, tá? De gratidão, Ira, por essa oportunidade de falar desse tema tão divulgado, né, e tão pouco sabido, né, quando a gente fala cognitivamente, né, sentir na pele o que é inteligência emocional. Então, eu vou conversar um pouquinho sobre esse tema. E quando eu estava preparando a apresentação, né, em todos os momentos, eu consegui enxergar a inteligência emocional. Ela cabe em qualquer espaço, em qualquer momento. Ela cabe no mundo de negócios, ela cabe na nossa vida pessoal, ela cabe na nossa vida conjugal, ela cabe na nossa vida como pais, como filhos, como amigos, ou seja, ela cabe em qualquer momento, né? Então é um tema super pertinente que a gente tem que vivenciar hoje em dia. Eu não gosto ou deixo de gostar, né? Mas é algo que a gente precisa vivenciar diante de tanto, né, de tantas notícias, de tanto borbulhão de sentimentos que a gente vem vivendo hoje, tá? Então, inicialmente eu vou perguntar, né? Aí eu vou pedir para o pessoal comentar aí, fazer uns comentários, né? Sim. Sobre o que é inteligência emocional, né? A inteligência emocional é um tema muito antigo, né, mas que foi amplamente divulgado aí pelo Daniel Goleman, né, que é um pai da inteligência emocional, né, um escritor, um psicólogo, né, formado em Harvard, e ele traz um conceito fantástico nos livros dele, né? Eu sou um grande fã da literatura do Goleman, né, já li algumas delas, né, e ele diz o seguinte, que a inteligência emocional é a capacidade que a pessoa tem de gerir seus sentimentos, né, de modo que eles sejam expressos da maneira apropriada e eficaz, né? Então, eu acho que não existe momento maior para a gente exercitar a nossa inteligência emocional nesse momento que a gente precisa expressar os nossos sentimentos de maneira apropriada e de maneira eficaz, né? E aí, quando a gente comenta sobre essa inteligência emocional, o quão difícil é a gente fazer essa conexão, né, de expressar os nossos sentimentos de maneira eficaz, né? Eu costumo dizer que quando eu vou exercitar minha inteligência emocional, centrado de frente para o mar, com toda a minha família com saúde, né, com uma saúde financeira interessante. Quando tudo está bom, né, com a minha espiritualidade boa, com tudo tá ok, é muito fácil fazer isso. Mas a gente exercitar a nossa inteligência emocional quando nos colocamos à prova de algumas situações na nossa vida, né, seja ela quais for, cada um carrega, né, as suas dores e fortalezas aí dentro, né, de toda a sua história. Então,
esse é o nosso desafio, né? Isso é a gente fazer com que a inteligência emocional seja algo que a gente consiga tratar dentro, né, da nossa família, né, quando a gente tem alguma desavença com os nossos pais, com nossos filhos, com nossas esposas, né? Porque cada dia mais o ser humano se torna mais impulsivo. E essa impulsividade, às vezes, nos leva a cometer erros, né? Erros, às vezes, né, que, falando né, na mais simples palavra, nos causam grandes impactos, né? E abrangendo ainda um pouco mais, esse erro ele pode, né, ter magnitudes bem grandes. Então a gente vê notícias ruins, né, tudo isso é prática de uma inteligência emocional que não foi aplicada, tá? Inteligência emocional é um tema muito amplo, né? Ele é bem grande, a gente fala de inteligência emocional dentro de vários outros pilares. Mas eu vou trazer 4 aqui em específico, né? Que é a nossa autoconsciência, a nossa habilidade de autogestão, de autogerir, né, os nossos próprios sentimentos, a nossa empatia com o outro. Existe um momento mais magnífico do que ter empatia nesse momento, se colocar no lugar do outro. O outro está sofrendo, o outro sente dor, né? O outro sente necessidade e a gente precisa ter uma empatia, né? E aí eu vou falar de 2 temas de empatia aqui, uma empatia cognitiva e uma empatia emocional, né? Empatia cognitiva eu vou falar, né, bem rapidinho, mas eu vou tratar um pouco mais da emocional. E eu vou falar da nossa habilidade social. Essa interação na live, Ira, que a gente está tendo aqui é uma habilidade social que a tecnologia nos proporcionou, porque a pandemia nos privou, né, de ter essa habilidade social, né, que é confraternizar, que é abraçar, que nos faz tão bem, né, que libera tantos hormônios, né, para o nosso corpo, que faz bem demais isso, né, mas a habilidade social ela foi restrita nesse momento de pandemia, né, sobretudo, a gente pode sim exercer as nossas habilidades sociais através da internet, né, e através dos nossos próprios conhecimentos dentro da nossa própria família. Às vezes a gente quer ajudar o outro, né, e a gente esquece né, da nossa tarefa primária, né, da nossa missão primária, que é cuidar da nossa própria família. A família, a pandemia nos trouxe um olhar para dentro da família, né, para dentro de nossos lares, para a gente enxergar um pouquinho mais dentro dos nossos lares. Então, falando, né, quais são esses pilares? A autoconsciência, para eu conhecer o outro, para eu aplicar os meus sentimentos de inteligência emocional com o outro, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que me deixa feliz. Eu preciso saber o que me deixa triste. Eu preciso saber o que me deixa extasiado, cansado, né? E o que move comigo, né? Ou seja, eu preciso olhar no espelho e entender quem é o Luan, né? Quem é a Iracema, quem é, né, o Raimundo, quem é tantas outras pessoas. A gente às vezes quer ajudar o outro, mas a gente precisa ter uma autoconsciência, né? O que eu sou, né? O que verdadeiramente eu sou, né? O que eu preciso ser, né? E é uma autoconsciência emocional, né? Às vezes a gente encontra tanto hoje em dia na sociedade pessoas que, né, que são super-homens, né, pela capa, né, e que por dentro estão se espedaçando aos pouquinhos, né? E isso é parte de um autoconhecimento que ainda não está à tona, né? Que não faz aquilo que gosta, ou né, se entristece com algumas outras tantas coisas. Falar do autogerenciamento, né, de autogestão, é a adaptação que a gente precisa ter, né? É orientar-nos pela perspectiva positiva, né? É olhar para frente e acreditar que daqui a pouquíssimo tempo tudo vai se encaixar, tudo vai voltar à sua mais perfeita normalidade e a gente vai poder fazer tudo isso. Mas nesse momento a gente precisa ter uma autoconsciência, a gente precisa ter uma autorreflexão, que é momento da gente recuar, que é momento da gente pensar no outro. E aí olhe como os temas da inteligência emocional eles se conectam de maneira espetacular. Eu preciso de uma autoconsciência para ter uma autogestão e que essa autogestão me leva diretamente para a empatia, né? E essa empatia, nunca existiu um momento tão oportuno para se exercer uma empatia, né? O Brasil, nesse último ano de pandemia, aumentou em 3 vezes o volume de pessoas que estão passando fome. E agora é o momento da gente sentir compaixão, né, e fazer aquilo, né, a verdadeira caridade para com o próximo. Então isso é empatia, se colocar no lugar do outro.
mas é se colocar no lugar do outro verdadeiramente, né? Eu preciso me colocar no lugar do outro genuinamente falando, né? Eu preciso reconhecer e entender as emoções dos outros, né? Dos meus irmãos, dos meus amigos, né? De todas aquelas pessoas que me circundam. Então é isso que eu preciso entender. E a gestão de relacionamento é a capacidade que a gente tem de influenciar, de treinar, né? De gerar, de fazer uma gestão de conflito, de trabalhar em equipe, né? E de ter uma liderança, né, inspiradora. Ah, mas eu não sou gestor, eu não lidero equipe, né? Eu não trabalho numa empresa que eu tenho alguns funcionários para liderar. Você lidera você mesmo, você lidera a sua família, você lidera, né, a sua capacidade de fazer as coisas certas no momento certo, né, da maneira que ela tem que ser. Então, Irá, por exemplo, né, ela lidera um grupo de pessoas para o bem, né? E isso é uma prática, isso é uma liderança, isso é uma habilidade social que a gente precisa ter cada vez mais hoje em dia. Afinal de contas, existe um jargão antigo, né, lá de trás que fala o seguinte: ninguém faz nada sozinho. A gente não consegue viver numa sociedade sozinho. E se alguém ainda tinha dúvida disso, a pandemia nos trouxe essa consciência. É impossível a gente viver sem abraçar, é impossível a gente viver sem beijar, é impossível a gente viver sem conversar para com o próximo. Né? Né, quanta falta faz aquele abraço? Quanta falta faz essa conexão que a gente precisa ter com o outro? Então, esse é um tema que eu gosto de falar, porque ele nos gera uma autorreflexão muito grande. Né? Toda vez que eu falo desse tema, né, seja no meu trabalho, seja em alguns lugares que eu consigo conversar com as pessoas, isso traz muita autoconsciência. A gente, opa, né? E aí a gente olha para esses 4 pilares e fala assim, tá certo, tá errado, tá bom, não tá. Pelo menos a gente faz uma avaliação. Né? Mesmo que seja momentânea, mas faz uma avaliação. Né? Então, eu vou falar de cada um dos tópicos agora, né? E aí eu vou citar algumas coisas, se o pessoal quiser deixar perguntas, aí no finalzinho eu posso deixar um espaço. Pra falar em espaço, Ira, eu tenho mais 40 minutinhos, né? É até as 9, não é isso? Fique tranquilo, porque o Instagram já não nos corta mais. Ah, então maravilha. Isso já é um ganho, já é um ganho. Então faça, dê um tempinho, que nós temos que fazer a vibração das águas, mas dá tempo sim. Convide o pessoal aí para fazer reflexão, que esse tema é muito importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. E já que eu interrompi, você tomou uma aguinha aí, eu quero você... Era para ter falado isso no início, mas não falei, estou falando agora. Quero, mais uma vez, agradecer a todos que estão trazendo alimentos para o centro da terra. Graças a Deus, João, nós estamos recebendo muitos alimentos. Continue nos ajudando. Nós já estamos agora, eu já entrei em contato. Você fala em liderança, eu estou por telefone, entendeu? Então, hoje já conversei com o pessoal do apoio aos idosos, e nós estamos precisando fazer os painéis para já entregar para os idosos. E, pelo amor de Deus, continue nos ajudando. Tá aí, ó, o Pix do centro também, porque as contas também, elas não esperam a pandemia passar, né? Todo mês. Então, continue nos ajudando com o Pix, continue nos ajudando com o alimento. E outra coisa, eu estou apertado, todo mundo está. E tem gente que está passando fome. Tem gente que está passando fome. E tem mais, tem mais. 1 quilo de arroz pode ser pouco para alguém, mas é muito para quem está com fome. Então, nós estamos, sim, precisando. Nós temos aí, apesar da casa não estar funcionando normalmente, você sabe que a gente tem funcionamento quase a semana inteira, mas em virtude da pandemia a gente não consegue. Então, o recurso que nós estamos tendo são voluntários, somente a voluntária que mora bem próximo, e quando o pessoal me liga, eu entro em contato com ela e ela vai lá receber os alimentos. Muito obrigada a todos e continue nos ajudando, porque a tempestade vai passar.
né? Mas por enquanto ainda não passou. Com você, Lã, te devolvo. A gente precisa praticar essa empatia, né? Precisa praticar essa solidariedade num momento tão, né, tão importante, né, para todos Sim. nós, né? Não somente para a gente, mas para com o outro, né? Que tanto precisa nesse momento. Então, falando de autoconsciência, né? É um primeiro componente da inteligência emocional, porque sem autoconsciência eu não consigo me autogerir, eu não consigo ter empatia e eu não consigo ter habilidade social. Porque se eu não me conheço, eu não consigo conhecer o outro. Eu não consigo sentir a dor do outro, né? Então, reconhecer como os nossos sentimentos, né, os nossos próprios sentimentos nos afetam, né, e aos outros é de extrema importância, né? Eu preciso entender o que é que me deixa para baixo. Eu preciso, às vezes, recuar e falar assim, esse ambiente não é para mim. Esse ambiente aqui já foi para mim num passado e agora não é mais, né? Eu preciso reconhecer um ambiente que me traz luz, que me traz força, né, que para mim, no meu caso, né, é o CFLC. Né? Toda vez que eu falo aqui, eu saio, né, com a energia, né, extremamente renovada. Né? Então, tudo isso é a nossa autoconsciência. A gente olhando para nós, né, todos nós olhamos para dentro, né, e não para o outro nesse primeiro momento, né, para que a gente consiga fazer, né, aplicar os nossos sentimentos e as nossas emoções de maneira adequada. Tá? Compreendendo os nossos próprios valores e metas. O que é que eu preciso compreender? Qual é o meu valor? Qual é aquilo que eu não consigo negociar de maneira nenhuma? Né? Independente de política, de situação organizacional, financeira, o que seja. Né? O meu valor ele é imutável. Né? Ele não precisa, ele não muda. Valores não são prioridades. Valores são coisas que a gente não negocia sobre hipótese alguma. A gente precisa ter essa consciência. Né? Reconhecer as nossas limitações e forças. Né? E aí eu digo o seguinte, ó, eu não sou aquele fortãozão que, né, que suporta tudo o tempo inteiro e que não desaba a hora nenhuma. Né? É momento de a gente refletir, porque o nosso corpo existe um limite. A gente precisa, a nossa mente tem um limite. Né? E aí, fazendo um adendo nesse limite, a gente consegue enxergar, né, em toda a sociedade o quão cresceu, né, essa síndrome de burnout, né, que é a questão do esgotamento físico e mental. E isso tudo porque as pessoas se levam ao limite e o corpo, cognitivamente falando, ele desliga esse disjuntor. Ele fala para você, ó, eu estou desligando porque eu não tenho mais energia para manter você de pé. E aí quando chega nesse limite a gente precisa recuar. Então que a gente tenha consciência de reconhecer as nossas limitações e as nossas forças. Aquilo que a gente é forte, tem que potencializar. Né? Tem que colocar para frente e falar assim, não, eu sou forte nisso e eu vou seguir nisso. Né? Eu sou forte na minha habilidade social, eu sou forte em liderar, né? Eu sou forte em fazer o bem para as pessoas, eu sou forte na minha comunicação, eu sou forte em ouvir, né? Ter uma escuta eficaz. Né? Ouvir cognitivamente tá com, né, com o ouvido, né, apenas para o som, mas a escuta ativa nunca foi também tão importante nesse momento de pandemia. As pessoas apenas querem te ligar e falar. Né? E aí o nosso ego, a nossa vontade de colocar para fora aquilo que a gente conhece, né? E a gente coloca aquilo, né, falando assim, não, isso aí eu sei, isso aí eu domino. Às vezes a pessoa só quer falar, e deixa ela falar. Né? Deixa ela falar. Eu estou vendo aqui que a Maria do Socorro colocou, sem um equilíbrio mental não conseguimos ter um equilíbrio emocional. Fantástico. Né? A gente faz uma conexão do cognitivo para o emocional direto. Eu preciso entender cognitivamente o que acontece com o meu corpo para que eu consiga equilibrar as minhas emoções. Sem isso, seria impossível a gente conseguir equilibrar. Né? Se a gente observar, a gente tem duas competências pessoais. O que significa competência pessoal? Competência pessoal que depende de mim, somente de mim. Não é? Então, se a gente falar desses 4 pilares que eu acabei de comentar com vocês, né, que é autoconsciência, autocontrole, consciência social e a habilidade social, né, que a consciência social a gente pode substituir pela empatia, se a gente olhar para esses 4, 2 dependem exclusivamente de mim. A minha autoconsciência, eu não preciso ligar para ninguém para falar, ó, por favor, você poderia me dizer qual é a minha autoconsciência? A gente não faz isso, né? Você poderia, por favor, me dizer qual é o limite que eu posso ir, né, do meu corpo? A gente não faz isso, né? A gente não tem a nossa autogestão.
Isso são competências pessoais. E a gente tem as nossas competências sociais. Para a gente ter empatia, a gente tem que estar conectado na sociedade. Vocês concordam comigo? A gente precisa estar enxergando o outro, né, para eu sentir uma empatia. E para ter uma habilidade social, eu não consigo ter uma habilidade social comigo, sozinho, né? Nossa, eu vou ter uma habilidade social aqui dentro de casa hoje. Eu e o Instagram, eu e o espelho. A gente faz isso, porque a gente de vez em quando tem que dar uma... Eu mesmo converso comigo, né? Algumas vezes, me preparando aqui para a live, né? Deu umas 4 olhadas no espelho lá, falei uns 4 vezes antes, para ver se eu estava falando legal. Mas isso é limitado. A gente precisa se conectar com as pessoas, né? Isso a gente sabe, a gente provou isso com a pandemia. A pandemia nos trouxe isso de maneira, né, fantástica. O espelho para a autoconsciência, eu gosto de fazer essa analogia, porque quando a gente olha no espelho, a gente vê essa face, né, a face da frente. Mas aqui atrás, né, e aí faço uma analogia, tá? Entrem num momento de imaginação, né? Atrás, a gente vê a nossa parte da frente. Mas o que verdadeiramente somos por inteiro, o que verdadeiramente nos faz bem, o que verdadeiramente a gente precisa se conectar para nos elevar, né? Para fazer o bem para nós mesmos, né? Eu sempre faço o convite para as pessoas para refletirem sobre: você está sendo feliz para você ou você está sendo feliz para o outro somente? A gente precisa ter essa autoconsciência, né? A nossa felicidade, ela depende exclusivamente de nós, com um conjunto de outros fatores. A gente precisa se conectar com outras coisas, mas primeiramente com a gente mesmo, né? E aí, quando a gente reconhece as nossas forças, fraquezas, oportunidades e as nossas ameaças, a gente fortalece as nossas forças, a gente enxerga as nossas fraquezas, porque se a gente não enxergar as nossas fraquezas, a gente pode ser derrubado, né? E aí eu não falo derrubado por uma sociedade, eu falo derrubado por nós mesmos. A gente enxerga a oportunidade de melhoria. Lá no finalzinho da nossa apresentação de hoje, eu vou falar sobre a gente pode ser 0,1% melhor todos os dias, né? A gente fala assim, mas eu já estou no topo, né? A soberba, o ego fala, eu já estou, para mim está tranquilo. Mas eu estou dando dinheiro, né? Eu faço tal coisa, mas ninguém está falando de monetariamente, a gente está falando de afetividade. Eu estou falando de dar bom dia, boa tarde, perguntar se o outro está bem, né? As pessoas às vezes enxergam os outros e falam assim, o outro está precisando somente de valores capitalistas. Não, o outro está precisando de um bom dia, de uma atenção, né? De parar e falar, tudo bem com você? Eu te desejo um excelente dia. Nossa, isso transforma a vida de uma pessoa. Porque para aquele, pode ser que ele enxergue e fale o seguinte, nossa, eu acho que eu não importo para ninguém, né? Então, esse é um convite que eu faço de reflexão, né? A nossa autogestão. Os nossos impulsos biológicos, ele, né, direciona as nossas emoções, né? E aí falando, né, biologicamente, cognitivamente falando. A gente tem que tomar cuidado com os alimentos que faz, né, uma conexão entre, por exemplo, eu como muito açúcar, muita gordura, isso faz um reflexo no meu corpo, biologicamente falando, né? Coloca para fora essa energia, né? Quem nunca comeu um docinho e ficou mais agitado, isso é biológico, né? E a gente tem que entender que existem alimentos que fazem conexão direta com as nossas emoções, né? Por exemplo, experimente antes de dormir comer um hambúrguer, tomar uma Coca-Cola ou um copo de café. Você não vai dormir bem porque a biologia do teu corpo vai dizer, opa, aqui eu estou cheio de energia e eu preciso gastar. Então a gente precisa entender, né, enxergar esse ponto para ver os nossos impulsos biológicos gerando as nossas emoções. Isso é autogestão, é autogerirmos, né, os nossos sentimentos e o nosso corpo. Esse é um componente da inteligência emocional, né, que nos liberta de sermos prisioneiros dos nossos próprios sentimentos, né? E aí a gente vai dar um adendo, né, numas crenças limitantes que a gente tem, né, em outros pontos que a gente acredita que a gente é e que às vezes a gente não é, né, e que às vezes a sociedade diz que a gente é e que a gente não é. Tá? Então a gente precisa enxergar isso, né, que a gente liberta, né? Se eu tenho minha autogestão, eu consigo entender quem eu sou, porque eu já olhei para minha autoconsciência e agora eu estou me autogerindo, né? A gente cria um ambiente de confiança e qualidade dentro do nosso lar, dentro da sociedade.
Eu me conheço, eu sei o que me dá um gatilho feliz, o que me dá um gatilho triste, e eu costumo sempre dizer para todos que convivem comigo, sabe? A nossa vida não precisa, nós não precisamos tomar decisões na nossa vida quando a gente está nos extremos. E o que significa isso? Os extremos significa eu não preciso tomar decisões na minha extrema tristeza ou na minha extrema raiva, mas eu também não preciso tomar decisões na minha extrema felicidade. Porque a minha extrema felicidade, às vezes, vai me fazer gerar um impulso de algo que eu não vou conseguir gerir depois. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o extremo. Né? Os extremos, para nada na vida, ele é suficiente. Então, a gente tem que tomar cuidado, o que nos leva para ambos os extremos. A gente precisa ter um equilíbrio, né, emocional para que a gente consiga enxergar isso. Né? A autogestão ela é de fácil percepção. A gente tem propensão pela nossa própria reflexão, a gente tem uma adaptabilidade para a ambiguidade, para a nossa mudança. Quem aqui, né, nessas 49 pessoas que estão nos assistindo, Irá, né, não teve que se adaptar ao novo, adaptar a essa mudança? Se a gente fizer uma reflexão há 2 anos atrás, a gente fala, nossa, fazer uma live no centro, né? Trazer o CFLC para o mundo, a gente não consegue imaginar isso. Né? Mas a tecnologia e esse ambiente ambíguo, que uma hora está uma coisa, outra hora está outra, né? E que trouxe essa mudança e essa adaptabilidade, fez com que a gente, né, trouxesse isso. A integridade é a capacidade de dizer não ao nosso impulso. Integridade é fazer o certo, mas eu falo certo, de acordo com os nossos valores, sem ter nenhuma lente de câmera nos olhando. Isso é integridade. Né? Integridade, eu costumo dizer que quando a gente está de frente para o espelho, sozinho dentro do quarto, e fala assim, o que é o certo para fazer? Não tem ninguém me olhando, mas eu vou fazer o certo. O certo é o certo. Né? E o certo para mim pode ser o certo, né? Pode ser o certo diferente para outra pessoa, não tem problema. Mas que as pessoas tenham autoconsciência e autogestão para enxergar o que é integridade na vida de vocês. Né? E na nossa vida como um todo. Esses impulsos biológicos, como eu falei antes, né, eles dirigem as nossas emoções, né, seja para um ambiente tanto positivo quanto para o negativo. E aí a gente falando de neurociência, um pouco, né, nas nossas sinapses neurais, a gente conecta a nossa biologia com as nossas emoções. Né, e eu costumo sempre dizer, aquilo que foi criado pode ser ressignificado. A gente consegue ressignificar isso. A gente tem que esquecer aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Isso não faz parte mais, inclusive dessas pessoas que estão nos assistindo. A gente tem que transmitir isso, replica isso. Né? A gente tem que fazer a mudança que a gente quer para o mundo. Né? E se a gente quer mudar o mundo, a gente muda a nós mesmos primeiro, né? Com essa nossa autoconsciência, autogestão. Que sejamos nós os libertadores dos nossos próprios sentimentos. Né? Que a gente consiga enxergar e fale assim, chega, né? A partir de hoje eu vou ser um ser humano melhor. E é como eu falei, o extremismo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje eu como 1 quilo de açúcar por dia, amanhã eu não vou comer nada. Pode ser que amanhã você não coma nada, ok? Mas depois de amanhã você vai voltar a comer. Porque você cortou, você saiu de um extremo para o outro. A adaptabilidade, né, uma crescente de melhoria. Todos os dias eu vou dar mais bom dia para todo mundo, eu vou ser mais respeitoso com todo mundo, eu vou ser gentil no trânsito, eu vou ser gentil onde eu trabalho, com meu colega de trabalho. Né? A gente precisa reciclar. Né? A Maria do Socorro está falando aqui, a gente precisa aprender a transformar em reciclar, e isso é verdade. Né? Esse reciclo diário, a gente pode ser todo dia um pouquinho melhor, sempre. Todo mundo tem algo para melhorar todos os dias, né? Eu falei já sobre a questão da integridade, a empatia. Na pandemia, eu acho que foi a palavra mais... Né, inclusive, quando eu for conversar sobre alguma coisa, eu falo, Luan, você não vai falar sobre empatia não, né? O pessoal comenta. Porque a gente ouve tanto empatia, e aí eu ouvi de um grande amigo meu, né, que é muito simples e fácil a gente ter empatia quando a gente está num ambiente favorável. Tá tudo favorável para mim, tá tranquilo, né? As minhas emoções estão legais, a minha família tá boa, tá tudo bem. Aí eu vou ter empatia com o próximo, legal. Mas quando a gente precisa, né,
Enxergar para a gente falar assim, eu preciso tirar um pouco de mim. Eu não falo de... E aí, novamente, né? Não estou falando monetário, eu estou falando tirar um pouco de mim. O que significa? Ego, vaidade, egocentrismo. Eu tiro um pouco disso de mim para poder enxergar o outro. Né? O outro como um irmão, o outro como um amigo, né? Um outro que também precisa ser ouvido, um outro que também tem, né, batalhas diárias para serem, né, para serem realizadas. Ou seja, a gente precisa enxergar isso no outro. Né? Mas para isso a gente precisa tirar essa capa. O ego, a vaidade, o egocentrismo, a soberba e tantas outras coisas que a sociedade, né, e que nós temos. Né? A empatia, ela traz uma habilidade fantástica. Que eu digo que se a gente conseguir abrir, né, evoluir nesse ponto, a gente cresce muito como ser humano. Que é a nossa escuta eficaz, a atenção plena. Eu não sei se as pessoas já ouviram falar bastante aí, né? Tá bem, né? Tá bem divulgado o mindfulness, né? A meditação, né? A nossa prática de se conectar com nós mesmos, com a nossa consciência. Isso é escuta eficaz. Mas espera aí, Luan, escuta eficaz com você mesmo? Sim, eu preciso escutar a mim mesmo. A minha própria respiração, que às vezes durante 1 minuto eu não consegui escutar, sem que meus pensamentos fujam, sem que meus pensamentos me levem para um outro lugar. Né? E a atenção plena para com o outro é algo mágico. É sentar na frente, conectar, o que a gente chama de V0, né? Olhar no olho. Né? Eu estou conseguindo olhar no olho de Ira, lá do outro lado, né? A mais de 2.500 quilômetros de distância. Né? E aí eu consigo enxergar isso lá do outro lado, eu preciso me conectar. Né? Então, foco no outro, ter empatia cognitiva, né? Ter empatia emocional e ter uma preocupação empática. Eu preciso me preocupar como está o outro, como o outro está evoluindo. O outro precisa de mim nesse momento. Eu acredito que nesse momento todo mundo precisa de todo mundo. Né? Nem que seja na ligação, numa live. Né? A empatia é o componente da inteligência emocional mais fácil de encontrar. Eu acredito que todo mundo, uma vez na vida, ou 2, ou 10, ou 30 vezes, conseguiu ter empatia com o outro. Se conectar com o outro. Ah, Luan, mas eu não me conecto, às vezes, com o outro que é diferente, mas na minha família eu me conecto, eu sinto a dor do outro, né? E eu acho que nesse momento, por exemplo, a gente está sentindo a dor do país, né? Por uma perda, né? De um ser humano, né? De um artista fantástico. E a gente sente, a gente tem essa empatia, né? Essa preocupação empática. A gente enxerga a dor do outro. Né, nesse momento. Por mais que eles não seja próximo da gente, mas a gente precisa, né, ter essa empatia com o outro. Tá? Existe a nossa empatia cognitiva, né, que é quando a gente enxerga o outro e fala assim, não, eu vou, né, vou me colocar no lugar do outro naquela situação, fisicamente falando, e eu estou falando também da empatia emocional, das nossas emoções. Né? E a nossa emoção é algo que faz o seguinte. Hoje, nunca se precisou tanto olhar para a emoção do outro. Nunca se precisou tanto se conectar com o outro. É realmente algo que a gente precisa fazer todos os dias da nossa vida. Porque um sorriso, às vezes, não significa quase nada. Por dentro está todo despedaçado. As emoções estão todas partidas. E aí tem aquele super-homem na capa, né, na frente, eu não posso cair, eu não posso cair. Né? E às vezes nessa empatia emocional a gente consegue enxergar qual é a emoção do outro, né? O que é que o outro está sentindo, né? O que é que o outro está pensando, né? Como o outro está agindo. Ou seja, a gente precisa olhar para o outro. E esse olhar para o outro faz o seguinte, faz a gente fazer um giro de 360 graus. A gente consegue olhar, eu agora estou olhando só para frente, mas dos meus lados, né? Do outro lado, atrás, eu não consigo olhar para nada. E às vezes a gente precisa olhar para a volta, né? O Raimundo está dizendo aqui que ele se preocupa com ele, né? Mais com o outro do que com ele. Isso eu sei, Raimundo. Né? Isso eu sei de verdade, né? Porque a gente se fala, né? Um grande amigo, né? E ele realmente se preocupa muito com o outro. Né? Então, essa nossa preocupação empática, né? Faz a gente sentir as necessidades à nossa volta. Né? Eu não sei se está fazendo sentido para vocês, né? Mas é um momento que a gente precisa enxergar o 360. Né? É sair da nossa visão, né? Que às vezes nem 180 a gente tem lá uns 45 graus, 60, né? E enxergar um pouquinho mais, né?
o outro, né? O outro como a nossa volta. Existe um conceito do mundo business, né? E aí do mundo de negócios falando, né? Que eu trago também para essa live. E aí eu vou fazer uma analogia, né? Eu vou deixar o mundo business de lado, de negócios de lado, e eu vou falar de um mundo VUCA, né? Um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Todo mundo consegue enxergar essas 4 palavrinhas no mundo que a gente está vivendo hoje? É um mundo volátil ou não é? É um mundo incerto ou não é? É um mundo complexo? Demais. A gente achou que o ano passado da pandemia ia durar um mês. Ela já tem quase 15 meses, né, assolando a população mundial. Né? E é ambíguo? Sim. Ora está assim, ora está assado. Né? E isso faz com as nossas emoções também? As nossas emoções... Quem conhece alguém que é volátil nas emoções? Quem conhece alguém que é incerto? Que é complexo de lidar e que é ambíguo? Não, dê bom dia agora já estou, né, ao contrário, já virei a casaca, já tô, né, já não é mais bom dia, já, né, já é outra coisa. Eu acho que todo mundo conhece alguém aqui, né? A habilidade social, gente, não é tão simples como parece. Ah, mas eu sou um cara que eu aperto a mão de todo mundo, chego na mesa do bar, tomo 4 cervejas lá e já estou fazendo amizade. Isso é, né, você tem uma habilidade, mas a habilidade social é muito mais profunda. A gente chega muito mais a fundo disso, né? É uma cordialidade com um propósito, né, de conduzir as pessoas na direção que nós desejamos. O que é que nós, nesse exato momento, estamos querendo como habilidade social? Isso aqui é uma habilidade social, né, entre todos nós aqui? Com certeza. Mas a gente está tentando conduzir as pessoas para uma direção que a gente deseja. Né? E qual é essa direção? Uma direção empática, de autoconsciência, de autogestão, de autocontrole, de amor ao próximo, de empatia. Né? A gente está tentando fazer com que as pessoas enxerguem o outro. Né? Pessoas com um amplo ciclo, né, de conhecidos, né, pois sabe que pessoas, né, que nos períodos fluidos, que períodos fluidos são esses? Pandemia, não pandemia. Pandemia, não pandemia. Momentos bons, momentos ruins. Todo mundo passa por uma fase de altos e baixos. A gente pode precisar do outro. E quem tem a crença ou não tem a crença, e aí indifere, né, contra fatos não há argumentos. A pandemia nos trouxe essa reflexão. A gente precisa do outro. Mas, sem sombra de dúvida, nós precisamos dos outros. Né? As pessoas precisam entender que sozinho não se realiza nada nessa vida. Né? Inclusive... Mundialmente falando. Exato, Irá. A gente se conecta com as pessoas através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Né? E aí tem uma frase, né, clichê que o pessoal, né, utiliza no mundo, que fala o seguinte: nós somos a média das 5 pessoas que mais andamos na vida. Isso é verdade ou não? Isso é verdade. Né? A gente se conecta com os pensamentos. A gente se conecta. Às vezes a gente não precisa dizer uma palavra e se conecta com o outro. E a gente se pergunta: nossa, eu gostei de fulano de tal. Né? Nossa, fulano de tal é tão gente boa. O cara não falou uma palavra. A pessoa não falou uma palavra. Né? Por exemplo, a Maria do Socorro está aqui falando, eu estou me conectando com ela. Ou seja, e a gente está se conectando com 47 pessoas e dessas 47, com certeza a gente vai se conectar. Isso é habilidade social. É fazer com que a gente consiga se conectar com os outros. Né? Mas não somente no aperto de mão. Né? É nos pensamentos, né? É na nossa maneira de agir. Né? A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Né? A gente consegue, né, fazer com que o outro nos siga, com que o outro siga os nossos passos, e a gente siga os passos de outros. Né? Divaldo faz exatamente isso. Ele pratica algo, né, magistral, e a gente segue os Divaldo pelos passos magistrais que ele faz. Né? E é exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se conectar com o que é bom. Né? E com o que é bom, independe de religião, independe de crença. Bom é bom em qualquer lugar do mundo. Né? A motivação, ela contribui pela essa habilidade social. Né? A gente acorda de manhã, e eu digo sempre, motivação, a gente não precisa de fator externo. Né? Motivação é interno. Né? E aí há quem discorde e quem não discorde. Mas a motivação é o motivo para eu gerar uma ação. Que ação? Acordar de manhã, dar bom dia para minha família, né? Fazer conexão com as pessoas, ser educado, né? Ser gentil, às vezes, né? Tá fazendo um tipo de atividade ou outra. Ou seja, a gente precisa ter um motivo para gerar as nossas ações diárias. Faz sentido isso, pessoal? Ô, Luan, você tá ficando doido, né? Esse negócio não faz muito sentido. E aí o pessoal tá comentando aqui. Eu acho que tá legal.
né? O pessoal tá se conectando com Deus todos os dias e por isso sinto, né? Existe essa presença forte com muita fé, né? A Maria do Socorro está nos dizendo aqui, né? Então, a gente precisa, né, ser o mestre da persuasão. E aí o pessoal, persuasão tem um sentido conotativo ruim. Não. A gente precisa persuadir as pessoas com o bom. A gente precisa persuadir as pessoas com aquele contágio que a gente chega de manhã no trabalho e bom dia, bom dia, bom dia. Né? A gente precisa contagiar o outro, né? Da mesma forma que Irá faz, que o Raimundo faz, que o seu Machado faz, chega no centro, quando ele dá um boa noite, o boa noite contagia todo mundo. Isso é ser persuasivo, né? É persuadir pelo lado bom, né? É fazer com que as pessoas se sintam próximas de você, mesmo sem um abraço. Né? Eu me sinto conectado com o centro, né? Toda semana, todos os dias, né? Eu digo sempre, os meus estudos na segunda a gente faz isso. E eu falo, nossa, a gente está tão longe, mas também está tão conectado, né? Está tão pertinho. Isso é uma verdade gigante. Né? Então, olhando para a inteligência emocional, a gente falou, né, de várias coisas, falou bastante coisa aqui nesse meio termo, e a gente tem, né, se a gente pegar a inteligência emocional aqui no meio, a gente olha para ela como um autocontrole, como uma motivação, como uma empatia, uma sociabilidade, né, que é a nossa habilidade social, e como uma autoconsciência. E dentro dessas raízes, né, todas, dentro da motivação a gente tem o ânimo, tem o estímulo, tem as nossas necessidades, né? Dentro da autoconsciência a gente tem a nossa reflexão, o equilíbrio. A gente precisa ter tudo isso, né, para que a gente consiga nos gerir todos os dias. Né? Eu digo sempre, inteligência emocional é a chave do sucesso. Mas que sucesso? Que plenitude? A plenitude da nossa vida. A plenitude com as pessoas, a plenitude com a nossa família, a plenitude com os nossos amigos, a plenitude com a sociedade, a plenitude com a caridade. A inteligência emocional é exatamente isso, porque às vezes a gente precisa ser firme no momento certo. A gente precisa ser sorridente no momento certo. A gente precisa ser, né, carismático no momento certo. A gente precisa ser feliz no momento. Ou seja, a gente tem vários momentos que a gente precisa extravasar aquela energia e falar assim, vem comigo, vamos juntos. Né? E às vezes tem um momento que fala assim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Né? Isso faz parte. A gente precisa se permitir se conectar com os nossos próprios sentimentos e com as nossas próprias emoções. Né? Emoção não é simples de lidar. Né? Quem está falando com vocês é um cara que estuda todos os dias e que tenta gerir as emoções todos os dias, né? E trazendo, eu prometi para mim mesmo que eu ia trazer um exemplo de hoje, né? No dia 6 de maio de 2021, né? Foi um dia de trabalho, mas daqueles, né? Daqueles caprichadíssimos, né? E nesse dia de trabalho teve um bocado de coisa para mexer com a minha inteligência emocional. Né? Eu tive que ser firme numa hora, eu tive que ser, né, modesto na outra, eu tive que ser, ou seja, eu tive que gerir as minhas emoções dentro de um curtinho espaço de tempo. E toda hora vinha uma consciência para mim. Né? Eu ouvi uma frase, né, de uma diretora de uma escola que eu estudei, né, da Febracis, na Lília, que ela fala que a gente só transmite aquilo que a gente transborda. A gente só consegue conectar o outro com aquilo que a gente transborda verdadeiramente. A gente pode falar todos os dias, da boca para fora. Mas no momento, as pessoas só vão se conectar com você quando as suas emoções transbordarem. Né? Transbordar, colocar para fora. Né? Vem comigo, vamos fazer o bem, vamos transformar o mundo. Né? Vamos fazer essa mudança que a gente quer no mundo. Vamos gerir as nossas emoções a ponto com que os outros nos sigam. Nossa, aquele rapaz ali todo dia dá bom dia. Nossa, aquela moça ali todo dia dá bom dia. Vamos dar bom dia também? E aí daqui a pouco tá 2, 3, 4, 5, 10 pessoas dando bom dia e bom dia e bom dia. Né? E é tão simples dar um bom dia. A gente às vezes chega no trabalho, né, e faz assim. Nossa, hoje eu não tive nem tempo de dar um bom dia. Não teve tempo de dar um bom dia. 2 segundos eu dou bom dia. Olha como é simples. Mas a gente precisa, para a gente dar esse bom dia fluídico, todos os dias, né, colocar para fora esse bom dia, a gente precisa fazer exatamente o seguinte. Quais são as emoções que me fazem dizer esse bom dia todos os dias?
Quais são as emoções que me fazem, né, conectar com esse bom dia todos os dias, me motivar por esse bom dia todos os dias. Qual é a minha consciência, a minha autogestão, a minha habilidade social e a empatia para com o outro, para que eu chegue todos os dias do meu trabalho no mesmo horário e fale, bom dia, como você está? E transforme o dia daquela outra pessoa. Ah, mas e fulano de tal não me dá um bom dia? Problema. Né? A gente faz caridade para com o outro, né? E é a famosa caridade cega. A gente não precisa do retorno. A gente faz bem para a gente mesmo. E água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Bate, bate. A gente dá bom dia todo dia, boa noite, boa tarde, tudo bem, tudo bem. E aquela pessoa que numa primeira semana não deu bom dia, né? E às vezes porque, nossa, eu não dou bom dia para aquela pessoa porque aquele cara só chega contagiado aqui. Que tanta felicidade que aquele cara tem. Porque a felicidade incomoda, viu, gente? Né? Ser feliz e motivado todos os dias incomoda. Né? E que a gente incomode mesmo, né? E que bom que a gente incomoda. Né? E que bom que a gente vê o sorriso das pessoas no rosto, porque a gente está contagiando, né? Está transformando. Né? Então, esse é exatamente a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Né? A inteligência emocional é a capacidade que nós temos para gerir as nossas emoções, mas não. E aí a chave do conceito está exatamente nesse ponto. É a capacidade da gente gerir as nossas emoções no momento certo e na circunstância correta. Essa é a inteligência emocional. Né? É a inteligência emocional de receber aquele impacto e, opa, eu senti. Né? Eu senti isso, mas como eu vou lidar com isso? Né? O que é que eu vou fazer quando o outro me fechar no trânsito? Né? Eu vou ter uma empatia para enxergar a dor do outro. Será que o outro não está levando alguém no hospital? Será que o outro não perdeu um emprego? Será que o outro não está desesperado porque descobriu uma doença terminal? Se a gente parar para pensar nisso, a gente fala assim, não, eu nunca mais vou buzinar no trânsito, hein? Porque a gente só olha para a gente, né? E a gente precisa olhar o outro, né? E tá o quê? Fechou, buzinou e, opa, vá com Deus, meu amigo. Faz tão bem isso, né? Vá, siga a tua vida, né? Seja feliz. Então, gente, eu espero que essa mensagem ela seja com certeza eu falei de todo o meu coração, é um prazer para mim, né? Eu coloco isso para fora, quem me conhece sabe, existem várias pessoas que estão conectadas aqui, me conhecem de perto, sabe, né, o quão prazeroso para mim é falar sobre esses temas, né? E aí existe para a gente finalizar uma formulazinha, né? E aí não precisa ser matemático, não precisa ser engenheiro, não precisa ser nada disso, tá? Eu prometo explicar rapidinho para vocês. Se a gente pegar o número 1, né, e elevar ele a 365, que é exatamente o número de dias que a gente tem no ano, a gente vai ter 1. Mas se a gente pegar 1,01 e elevar a 365, a gente vai ter um resultado de 37,7. E o que significa isso? Significa que se a gente mudar 0,1% por dia, ao final de 365 dias no ano de oportunidades para ser melhor, de oportunidades para fazer o bem, de oportunidades para transformar, a gente vai chegar no final de 365 dias com 37,7% a mais de transformação, a mais de mudança, a mais, né, de agente transformador. Então essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Que sejamos esses 1%, esse 0,1. Não estou pedindo 50%, 100% não. Né? Todos os dias eu prometo para mim mesmo que eu vou ser 0,1% melhor. Com minha mãe, com meu pai, com meus amigos, com meus colegas, com a sociedade, né? Com o papel que às vezes ia jogar no chão, joga no lixo, com às vezes a pessoa que está na recepção, com às vezes com um cafezinho, às vezes com a minha da limpeza, ou seja, no trânsito, às vezes com a minha conexão com Deus, né? 0,1% por dia, eu vou me conectar. Tá? Então eu deixo essa mensagem para vocês. Gratidão, Irá, né, de coração por falar com essas pessoas, né, por falar com todo mundo. Né? Eu espero que minha mensagem tenha sido entregue. Eu espero que minha mensagem, né, tenha transpassado os corações, transpassado essa internet, né, e atingido os lares aí de todo mundo. Né?
que as pessoas consigam se transformar e que a gente tenha inteligência emocional para lidar com esse caos provisório, mas que tudo vai passar e vai ficar normal. Com fé em Deus. Luan, gratidão, Luan. Excelente live. Você falando de coisas assim, que no momento são super importantes. Agora, você falou, 49, 47 pessoas. Depois, isso aí chega a um número vultuoso. Chega a 400, 300 pessoas que assistem depois. Você falou um negócio aí que me arrepia. Me arrepia. Foi quando você falou assim, cada pandemia o Centro Fraterno não está funcionando. Nós estamos nas lives. E as lives do Centro Fraterno vai para o mundo. Isso arrepia, gente. Porque a responsabilidade é imensa. Mas a necessidade é muito maior. Então eu sou grata a você. Foi Vá pensando logo outra coisa aí para a gente fazer. Amei demais. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Esse é um momento que nós precisamos nos conectar, todos, todos. E através desse instrumento maravilhoso que chega até nós, que é a internet, por que não levar uma palavra de conforto? Com certeza essa live, essas palavras ditas, e vai ficar gravado no Instagram, eu ainda coloco no YouTube do Centro Fraterno. Inscrevam-se lá, ó, dá um like. Eu já estou até sabendo o negócio, viu? Dá um like, se inscreva, porque é bom para o Centro Fraterno. Então, a gente vai colocar também lá no canal do YouTube. Lá no YouTube fica o tempo todo. E no Instagram também. Então, quantas pessoas irão assistir? Quantas serão beneficiadas? Quantas pessoas queriam ouvir a palavra que você falou? Então, é um momento que nós precisamos sim ter essa empatia. E não precisa estar perto, você está em São Paulo. Nós estamos em Salvador aqui, não é? E quantas pessoas de outros lugares estão na live? A Inês, que já foi voluntária do Centro Fraterno, e hoje mora em São Paulo também. E ela não perde as lives. Eu digo a ela sempre, Lula, que ela saiu do centro, saiu do estado, mas o Centro Fraterno não saiu dela. É o que você acabou de falar. Você acabou de falar. Então, às vezes, as pessoas de longe que não entendem. Como? Olha, eu vou em Salvador, vou conhecer esse centro. De ver mesmo. E ver mesmo. E pessoas, meu zap não para, o zap, telefone, pessoas de outros estados querem saber do Centro Fraterno de Caridade, agradecendo. E é um momento que a gente precisa falar assim. É um momento que a gente precisa utilizar o que temos. E no momento que temos é isso aí. E é com isso aí que nós vamos fazer. Fazer o que a gente precisa fazer. Não ficar só criando energia negativa, porque está tudo errado. Vamos mudar. Você falou certo, a mudança tem que começar em mim. O mundo que eu quero, primeiro tem que ser eu. Para depois que eu passar isso para o outro. Porque eu só posso dar o que eu tenho. Eu só posso transbordar o outro, você falou, com aquilo que eu sinto. Então, é isso que no momento nós precisamos. Transformar. Transformar o que está aí. Transformar essa energia que está envolvendo o planeta por vezes de revolta. De revolta, nós sabemos da dificuldade que as pessoas estão passando. Muitas pessoas perdendo o seu ganha-pão, perdendo o emprego. As lojas, muitas lojas fechando. E mais do que isso, muitas perdendo a vida. Mas nós sabemos que a vida aqui, neste planeta, ela é tênue. E ela, um momento, ela vai embora. Neste momento, são tantos que retornam. Mas uma coisa me digo, nós não estamos sozinhos. Nunca. E eu já começo agora a sentir a presença dos irmãos espirituais. A me pedir que convide aqueles
você, a todos que estão nessa live, e mesmo aqueles que entrarem depois para assistir, que nada é o acaso e não será o acaso que alguém depois abrirá esse vídeo, esta live para ver, porque nada, absolutamente nada acontece ao acaso. Em nenhum ponto do universo. O universo não foi criado ao acaso, embora tenha muita gente que acredite. Eu respeito, mas o Pai sabia muito bem onde colocava cada estrela, onde coloca cada ser para que ele possa ajudar, onde coloca cada consciência e também para que ele tenha um momento de retornar ao Pai. E esse desencarne coletivo, como nós estamos vendo, e não está se dando somente ou apenas pelo Covid, que já é um número muito grande, considerável, se nós olharmos mundialmente falando o número de irmãos que estão desencarnando. E nisso nós vamos imaginar o grande número de colônias espirituais que estão numa psicosfera, que está numa dimensão que não é a nossa, que nós não vemos com os olhos físicos, mas que existe, e é para lá que todos nós vamos. Que não existe um Deus punitivo, aquele Deus que julga, pois que este julgamento está na nossa consciência. A nossa consciência que nos cobra. Eu posso esconder de qualquer, mas eu não posso esconder de mim mesmo o que eu faço. Então, a partir de agora, vamos nos conectar com a equipe espiritual que já está vibrando em uma frequência de cura, de amor, que já sentimos as suas vibrações. Mentalize aquelas pessoas que se encontram nos hospitais. Aquele irmão que retornou ao mundo espiritual. E que por achar que este não existe, apenas o corpo físico seria a vida, e ao ceifar o corpo físico, tudo acabaria. O retorno é uma surpresa muito grande ao mundo espiritual. E é necessário um trabalho ainda maior para que ele entenda que todos nós somos luz. Somos um pedaço de Deus, uma partícula de Deus que existe em cada um de nós. Vamos vibrar nas águas, coloque um copo de água ou uma garrafa d'água. Se a pessoa que estiver vibrando estiver longe, coloque o nome embaixo da água. Essas moléculas serão modificadas. Se ainda quiser potencializar, ponha a mão sobre o copo d'água ou sobre a garrafa d'água. Mentalizemos o Pai, Criador da vida. Mentalizemos o Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres. Que a sua luz se faça para que todos os outros irmãos se firmem nesta frequência. E eles já estão ao redor. Flecha ligeira, irmão querido, com sua flecha de luz, já faz uma aproximação de amor com todos estes irmãos. Aqueles do grupo de nosso irmão Ramatiz, que chamamos o irmão das estrelas, tantos que tentam nos ajudar, aos homens da ciência, que estão aí a criar o antídoto para que possamos seguir nessa escola
que é a vida no planeta. Os irmãos socorristas, que estão nos hospitais e que não nos abandonam, junto aos irmãos que dedicaram a ajudar pela medicina. Muito próximos estão eles. Irmãos, nenhum irmão que exerce esta tarefa de amor está sozinho. Como nenhuma outra tarefa de ajuda ao próximo se encontra só. Então, sentimos agora o grande número que chegam e fazendo um ruído grande com seus chocalhos. Sentimos uma atmosfera perfumada pelas ervas que chegam com esses espíritos amigos irmanados. São os caboclos, aqueles irmãos que ainda têm na sua forma e assim preferem estar com essa vestimenta, esta roupagem de indígenas. E são muitos. Vêm na alegria dos ciganos, daqueles que se intitulam pretos ou velhos, as irmãs que estão aqui próximo a nós. É tantos outros irmãos, tarefeiros do amor. Tenhamos só o amor. Deus tem amor por todos os seus filhos, encarnados ou desencarnados. A todos ele ampara, através de tantos outros socorristas, tarefeiros. Irmãos, oremos por todos vós. Não deixe que a revolta amargue o teu peito, nem consuma a tua consciência com ódio. Tudo passa. Tudo passa. Tudo aqui neste planeta tem um tempo que se finda. Acreditem no amor e sigam a luz. É isso que estou a vos dizer. Paz e luz, sempre, irmãos queridos. Fernando Randolph, o irmão de vocês. Jesus. É isso. É isso, Lua. A minha gratidão a você. E está gravada essa live. Pode assistir quantas vezes você quiser. Quando eu colocar no YouTube também te mando o link. E que a gente possa ajudar aquelas pessoas que desejam escutar e se ajudar também. Um beijo na alma. Um beijo no coração. Fique em paz. Se cuide. E que a gente possa logo, logo se abraçar. E a todos que estiveram nessa live até agora, a nossa gratidão a todos. E passem essa live para aquela pessoa que necessita escutar estas palavras. Um beijo grande no coração de todos vocês. Tchau, Lu. Tchau, Irá. Olha Obrigado, lá, breve, tá? breve estaremos juntos. Fé em Deus.